Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que alegria, querido internauta, estarmos juntos, começando mais um Luz da Fé. E nesse mês de julho, como já foi dito no programa anterior, estamos refletindo sobre o artigo 9º da nossa profissão de fé, do Credo. Creio na Santa Igreja Católica. E no programa anterior, nós refletimos exatamente sobre a igreja que não tem luz própria. A luz que ela traz é a luz de Cristo. A luz que ela irradia é a luz de Nosso Senhor, e os padres da igreja comparavam então a igreja à lua, que não tem luz própria, mas que ela reflete a luz do sol. Da mesma forma, no programa anterior nós refletíamos sobre a igreja cuja santidade é esse dom de Deus. O próprio Espírito Santo dotou a igreja de santidade. Essa igreja que é bela, que é maravilhosa. Agora o catecismo ele vai dar um passo a mais no número 751 e 752, falando a respeito das denominações e imagens da igreja. E aqui o catecismo vai dizer que o significado da palavra igreja. A palavra igreja, eclésia, significa convocação. Designa assembleias do povo, geralmente de caráter religioso. É o termo frequentemente usado no Antigo Testamento grego para a assembleia do povo eleito diante de Deus, sobretudo para a assembleia do Sinai, onde Israel recebeu a lei e foi constituído por Deus como seu povo santo. Ao denominar-se igreja, a primeira comunidade dos que criam em Cristo se reconhece herdeira dessa assembleia. Nessa assembleia, Deus convoca seu povo de todos os confins da terra. Veja só, meu irmão e minha irmã, portanto, a palavra igreja significa isso, eclésia, convocação. E veja, convocação é diferente de convite. Quando você é convidado para uma festa, quando você é convidado para uma reunião, quando você é convidado para determinado evento, você pode dizer sim ou você pode dizer não. É um convite, você não é obrigado a ir, mas convocação é diferente. Na linguagem militar, quando o soldado ele é convocado para a guerra, se ele disser não vou, ele se torna um desertor. Ele precisa ir, ele é convocado, está sendo chamado, então ele tem esse peso. Deus, ele quando convoca, portanto, ele está contando com você. E aí, se a gente disser não vou, não aceito esse chamado de Deus, não quero saber, nós estamos sendo desertores. Nós que fazemos, portanto, parte, como filhos e filhas da igreja, nós que somos igreja, portanto, temos que ter em mente isso muito claro. Somos convocados, somos chamados por Deus e somos chamados também, assim como o soldado, assim como na linguagem militar ele é convocado para uma guerra, da mesma forma, nós também somos chamados a essa guerra. E a palavra de Deus vai nos dizer que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal. Portanto, como igreja que nós somos, nós fazemos parte desse povo de Deus e estamos em combate, estamos em luta, não podemos fugir da luta. Tem um filme interessante, eu gosto muito de filme de ação, e tem um filme de um super-herói americano chamado Capitão América. Não sei se você já assistiu esse filme. E nesse filme do Capitão América, ele tem um fato interessante. O Capitão América, ele é um soldado, não sei se você conhece a história, era um soldado chamado Steve Rogers. E esse soldado ele era muito patriota, mas ele era muito magrinho, muito franzino. Estava ali tendo um experimento, um experimento científico do soro do super soldado. E ali o cientista que havia preparado essa fórmula do soro do super soldado estava escolhendo entre os soldados aquele que fosse o mais nobre, o mais corajoso, dentre eles, para receber então esse soro do super soldado. E o Steve Rogers, que vai se tornar o Capitão América, ele era muito magrinho. E o sargento que estava ali, comandando as tropas, vendo aquele soldado fraquinho, franzino, ele tem uma determinada cena do filme muito interessante, que ele vira para o cientista e fala assim: por que você está escolhendo esse? Por que o seu preferido é o Steve Rogers? Ele é magrinho, ele não vai dar conta nem de receber o soro. E ele fala assim, tem um outro soldado, ele dá o nome de um outro soldado que é muito mais forte, muito mais vigoroso, muito mais atlético, tem todas as capacidades físicas para receber o soro do super soldado. E aí o cientista fala: não, mas o Steve Rogers ele é patriota, ele é gentil, ele é educado.
Aí o sargento disse para ele: uma guerra não se vence com gentileza, mas se vence com coragem. Ele fala isso para o cientista. E aí aquele sargento, depois de dizer essa frase, uma guerra não se vence com gentileza, mas se vence com coragem, ele pega uma granada. E ele joga no meio dos soldados. Os soldados estavam ali fazendo atividade física, né? Fazendo os exercícios. E ele pega a granada, ele solta o pino e joga no meio dos soldados. E quando ele joga, ele fala assim: granada! Todos os soldados, inclusive aquele que era o mais vigoroso, o mais atlético, saem correndo, todos fogem diante da granada. E o Steve Rogers, magrinho, pele e osso ali, ele pula sobre a granada. E com o seu próprio corpo ele vai proteger ali os outros soldados, ele pula para se sacrificar. Ele começa a gritar: fujam, fujam, a granada vai explodir. E aí todos param e ficam olhando aquela cena. E o sargento então, né, meio que entrega os pontos, né, vendo a coragem dele, a valentia dele, se volta para o cientista e fala: ele continua magrinho, né, mas vê que ele é corajoso. E então ele vai receber o soro do super soldado, vai se tornar o Capitão América. Estou contando essa cena desse filme de ação para dizer para você que numa convocação, numa guerra, é preciso ter coragem. É preciso ter coragem. Eu e você somos convocados por Deus, fazemos parte da igreja. Estamos em combate, estamos em luta, e a nossa luta é contra Satanás, contra as forças infernais. Precisamos ser soldados valentes. Peça essa graça hoje, peça essa graça ao Espírito Santo. Espírito Santo, me dá coragem, me dá valentia, me dá intrepidez, me dá parresia. É a graça que eu estou pedindo agora para cada um de nós que somos, por Ti, meu Deus, convocados como igreja. Queremos ser esses soldados valentes, esses guerreiros valentes, e fazendo parte dessa tropa, desse exército em ordem de batalha. Como igreja que nós somos, povo de Deus, queremos ser valentes. Dai-nos a graça pelo Teu Espírito Santo, Senhor, de darmos sempre uma resposta de coragem. Não somos desertores, não somos covardes, queremos continuar na batalha até o fim. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que nos dá essa coragem e essa valentia. Amém. É isso, meu irmão, minha irmã, e ao final desse Luz da Fé, eu peço a você, se você ainda não é sócio da Canção Nova, ainda não faz parte da família Canção Nova, venha fazer parte conosco, venha lutar junto conosco, venha guerrear junto conosco. A nossa luta é pela evangelização. Então você, está aparecendo aí no seu vídeo, clube.cançãonova.com, você se associa, vem ser nosso parceiro na evangelização, venha combater conosco, com muita coragem, com muita valentia. Desde já eu te agradeço por você fazer parte da família Canção Nova. Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser. Um forte abraço.